Amigos da Rede Globo, muito boa noite. Vamos ao hino nacional brasileiro. Nesses primeiros 45 minutos, Uruguai à direita, apitou Oscar Escófaro. É a segunda apresentação da nova seleção brasileira. Tocando na bola, Toninho. Lançamento para Newton Batata. E o arremesso lateral para a seleção do Uruguai. Reposição foi de Washington Gonzalez. Esse é Jorge Gonzalez. Zagueiro central, Russo. Lateral direito, Montelongo. Foi para antecipação, Toninho Cerezo para a equipe brasileira, tomando a bola e entregando a Joãozinho. Aí Joãozinho, que foi a grande sensação do treinamento de ontem. E o desvio de Russo pela linha lateral, arremesso lateral para a seleção do Brasil. Procurando o Falcão. Já trabalhando bem a bola, Falcão. Vai para Toninho Cerezo. Sócrates colocado pela meia direita. Arriscando o Toninho Cerezo, bom tiro! Bom tiro com 58 segundos de partida. Rodolfo Rodrigues espalmando pela linha de fundo. Veja bem. Escanteio para a seleção do Brasil, que já começa no campo de ataque procurando o gol. Lá vai Newton Batata. Na grande área colocado o Sócrates, levantamento para ele. Desviando bem também. Chegando o lateral esquerdo, Júnior. Joãozinho. Falcão encostando para receber. Toninho Cerezo. Sócrates. Cerezo. Procurava a tabela com Zico. Recuperação de Falcão. Daí para Zico. Perfeita antecipação de Russo. Washington Gonzalez. Cercado, combatido por Newton Batata. O Zico. Bom lance do quarto zagueiro. Jorge Gonzalez. Rodrigues. Na dividida, ganhando o Sócrates para a seleção brasileira, procurando o Newton Batata. Bom lançamento. Russo outra vez para a seleção do Uruguai. Ocampo, jogador mais experiente dessa seleção. O Uruguai não sabe o que fazer com a bola. Na marcação, pressão. Lançamento de Adinho. 3 jogadores do Uruguai, inclusive o goleiro. E o Russo tocando pela linha de lado. Arremesso lateral para a seleção do Brasil. Vai para a bola o ponteiro esquerdo, Joãozinho. Júnior. Recuperação de Montelongo. Falcão. Toninho Cerezo. Descendo o Toninho. Recuperação da seleção do Uruguai. Sai jogando o Washington Gonzalez. No comando ofensiva tem Valdemar Vitorino. Ponteiro esquerdo, Ocampo. Newton Batata. Boa finta. Usando pouco espaço. E o Amaral sentiu a perna. Com o frio que faz, uma pancada. O jogador um pouco frio, dá para sentir.
Oscar Escóforo determinou arremesso lateral para a seleção do Uruguai. Na marca de 3 minutos e 20 segundos, primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. No combate Cerezo, Amaral na sobra. Leão. Procurava Zico. Antecipação de Unanue. Descida boa de Saraleg. Ainda Saraleg. Tem o ponteiro Alberto Bica, o cruzamento perigoso, livre, Leão! Grande defesa na cabeçada de Valdemar Vitorino. A zaga do Brasil olhando. Repare, todo mundo olhando. Toque de cabeça de Valdemar Vitorino e a defesa de Leão. Newton Batata roubou, ganhou. Sócrates, não houve nada. Realmente não houve nada. Newton Batata. Falcão. Zico. Prendeu, puxou, dominando para a seleção do Brasil. Na ponta esquerda para Joãozinho. 2 na marcação do ponteiro esquerdo, Joãozinho. Desvio pela linha de fundo com escanteio para a seleção brasileira. Bom início de partida com o Uruguai chegando uma vez, mas com muito perigo. E Leão praticando boa defesa. Cobrança na ponta esquerda para Joãozinho. Falcão vai para lá também. Sócrates. Na sobra, tirando o Washington Gonzalez. Falcão. Todo o time do Uruguai ali atrás. Newton Batata. Toninho. Newton Batata. Desvio de Washington Gonzalez. Arremesso lateral para a seleção do Brasil. É que tem muita gente longe. Não dá para realmente cobrar com certeza, Newton Batata. Sócrates, Newton Batata. Mais um arremesso lateral para a seleção do Brasil nesse início de partida com 5 minutos e 20 segundos. Toninho. Disputando com Ocampo. Amaral ficou. Vai Toninho para a recuperação. Edinho. Pode sair jogando com Toninho Cerezo. Prefere o lançamento longo na ponta esquerda para Joãozinho. Ele, o lateral, Montelongo. Ele é o Montelongo. Russo. Na quarta zaga, Jorge Gonzalez. 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. E uma bola de presente para a seleção brasileira. Lançamento de Toninho. Washington Gonzalez. Na última vez que estiveram frente a frente, Brasil e Uruguai. Partida disputada no estádio Centenário em Montevidéu. O Brasil venceu por 2-1. Amaral. Falcão. Levantou mal também. Rodrigues. Domínio de Amaral. Edinho. Toninho Cerezo apenas observando, Edinho descendo. Recuperação de Washington Gonzalez. Rodrigues. O Nanue. O Washington Gonzalez. Vai descendo o Uruguai. Recebendo falta cometida pelo jogador Falcão. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Aí a cobrança, está o time uruguaio. Recuperação de Sócrates. Zico tem Joãozinho descendo pela ponta esquerda. Lançamento é para ele. Apenas cercando por enquanto o Montelongo. Joãozinho. Saiu o cruzamento, houve o desvio. Escanteio pela ponta esquerda para a seleção brasileira. Cobrança para Joãozinho. Bateu fechado. Montelongo tirando. Outra vez Joãozinho para Sócrates de cabeça. Tentava o canto direito. Tiro de meta para a seleção do Uruguai. Sócrates é grande. A defesa do Uruguai ficou só olhando e ele cabeceou e passou rente atrás. Aí o placar para você. 8 minutos do primeiro tempo no Maracanã.
Washington Gonzalez. Rodrigues. Edinho absoluto. Zico. Duas boas fintas de Zico. Joãozinho. Tentou por dentro, pé direito. Outra vez Joãozinho. Toninho Cerezo, como veio, bateu. E a bola desviou na zaga. O goleiro Rodolfo Rodrigues voltou rapidamente e dominou. Até agora, além da cabeçada de Sócrates, o Brasil teve duas oportunidades para tirar de fora da área. Justamente com o Cerezo, que chutou as duas bolas mal, facilitando para o goleiro Rodolfo Rodrigues. Lançamento na ponta para Alberto Bica. A rebatida melhor para Toninho Cerezo, iniciando o ataque da seleção do Brasil com Zico. Sócrates pela meia direita. Fica de frente para o lance. Nilton Batata pela ponta. Paralisava Oscar Escóforo, marcando a falta do ponteiro brasileiro. A torcida não gostou, não. Não houve falta de Nilton Batata. Ele tentou ultrapassar o zagueiro caiu, o juiz deu falta. Não houve falta do Nilton Batata. Cobrança do goleiro Rodolfo Rodrigues para Washington Gonzalez. Já tentava ir para o apoio. Bola de presente para a seleção brasileira. Toninho. Amaral. Leão. Está jogando com as mãos com o próprio Toninho. No pivô está colocado o Toninho Cerezo. Falcão na cabeça do círculo central. Cerezo. Virando de primeira para Edinho. Sócrates pela meia esquerda. Boa bola enfiada para o ponteiro esquerdo, Joãozinho. Levantando para Falcão. Júnior. Ainda Júnior. Sócrates. Júnior. Boa tabela, boa defesa de Rodolfo Rodrigues. O Brasil começa a forçar o jogo pelo lado esquerdo. Agora, depois desta inteligente tabela formada entre Júnior e Sócrates, foi a primeira chance que teve o lateral esquerdo da seleção para apoiar, ou um dos laterais, porque o Toninho também até agora não apareceu no ataque. E o Brasil explora o lado esquerdo, aproveitando inclusive a incrível habilidade do ponta esquerda Joãozinho. Montelongo. Desarmou o Júnior, Joãozinho. Lutando pela posse de bola, o jogador Edinho. De presente, Amaral. Toninho Cerezo. Falcão. Zico acionado aí pela meia direita. Evitou a falta. Lançamento para Sócrates, completou para Toninho. E a cobertura do ponteiro esquerdo, Ocampo. Que voltou com o lateral direito, Toninho. Washington Gonzalez. Rodrigues. Ocampo. Para o comandante de ataque, Valdemar Vitorino. Edinho. 12 minutos e 30 segundos, primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Amaral. Na indecisão de Cerezo, Nilton Batata, recuperação para a seleção do Uruguai. O campo mal. Toninho. Cerezo. Oscar Escóforo marcou uma falta do jogador Unanue sobre Toninho Cerezo. Foi falta de atenção dele, Toninho Cerezo. Levando o Brasil para o campo de ataque, o jogador Falcão.
Cerezo. Edinho. Outra falta marcada por Oscar Escófaro. Ponteiro esquerdo Joãozinho com lateral esquerdo Júnior. Foi para a cobertura Russo. Jogadores do Uruguai muito atentos com o ponteiro esquerdo Joãozinho. Falcão. Recuperação de Júnior recebendo uma falta mais feia, apontada por Oscar Escófaro. Já cobrada, Zico. Sócrates tocou um pouquinho à frente. E a saída do goleiro Rodolfo Rodrigues. Observe que o toque do Zico foi perfeito, do Sócrates não, ele errou na devolução. E o Sócrates é o homem que distribui aí na área. Ele já lançou o Joãozinho, o Júnior, numa tabela de cabeça do lado esquerdo. 1 minuto depois, lançou o Toninho pelo lado direito e agora o Zico pelo centro. Permanece a seleção brasileira no campo de ataque, Falcão. Zico, penetrando o Falcão. Que bola, olha o primeiro gol do Brasil. Por cobertura, toca pela linha de fundo o Rodolfo Rodrigues. E não pegou bem na bola o Falcão, não. É claro que a jogada foi muito bonita, mas se pega como ele queria, fatalmente seria o primeiro gol do Brasil. Nilton Batata. Boa saída do goleiro Rodolfo Rodrigues. O que está dificultando neste começo o jogo de ataque da seleção brasileira é que o Uruguai está exageradamente na defesa, com 9 homens, deixando inclusive um longo espaço no meio de campo entre a sua defesa e esses 2 homens do ataque. Só mesmo com a habilidade individual dos brasileiros é que a seleção poderá fazer o seu primeiro gol. Arremesso lateral para a seleção do Brasil, Toninho na bola. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Edinho. Toninho Cerezo. Sócrates já está lá pela meia esquerda. Júnior. Lançamento é para Zico. Boa bola para Zico. Vai fechando o Cerezo. É para ele. Melhor o Washington Gonçalves. De primeira pé esquerdo, Júnior tocando à direita do goleiro Rodolfo Rodrigues. Que velocidade do ataque do Brasil. E o Júnior chegou um pouquinho atrasado para completar de primeira, veja aí. Ele pegou no bate-pronto e por isso errou. De pé esquerdo o chute, estava numa velocidade incrível. Cobrança de tiro de meta para a seleção do Uruguai. O Nanoe. O campo. Washington Gonçalves. Procura tocar a bola também. Jorge Gonçalves, Cerezo em cima. Lá vai o Joãozinho. Cometeu falta. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. No campo de ataque, Toninho Cerezo. Lançamento para Nilton Batata na grande área. Zico, Joãozinho. Tentando o lance individual, Nilton Batata. Agora são 2. Oscar Escófaro marcou uma falta. Quem chamou a atenção do Oscar Escófaro foi José Faville Neto. Está com a bandeira vermelha. Também o quarto zagueiro Edinho vai para a grande área. Cobrança de Toninho. Toque de cabeça. Seria para Falcão. De primeira. Grande defesa num tirambaço do jogador Zico. Ótima defesa do Rodolfo Rodrigues. Esse goleiro tem 25 anos, é do Nacional e é o único remanescente da seleção uruguaia de 1977 que não conseguiu se classificar para o Mundial da Argentina. É um bom goleiro.
No tiro do Zico, mostrando realmente muita elasticidade. Dizia o goleiro Rodolfo Rodrigues que ele fará com que o torcedor uruguaio esqueça Mazurkiewicz, que você se recorda, foi um grande goleiro. Washington Gonçalves. O campo. Toninho Cerezo. Grande bola, Nilton Batata. Se quiser tem Zico. É pra ele. De chilena. Não é que ele quis inventar, é que a bola passou praticamente nas suas costas. E ele não tinha outro jeito. Veja bem, ele passou pela linha da bola. Último recurso, tentar um lance maravilhoso desse. O centro do Nilton Batata é que foi um pouco atrasado. Tinha que centrar um pouco mais à frente para facilitar o salto do Zico e a possível cabeçada, porque a jogada era pelo alto, era para cabeçada mesmo. Tiro de meta para a seleção do Brasil, 0-0 o placar do Maracanã. Lá vai Sócrates. E o Brasil forçando, procurando a marcação do seu primeiro gol. Para Nilton Batata. Washington Gonçalves. Nilton Batata. Toninho Cerezo de primeira para Sócrates. Outra vez. 2 ele deixou na cara do gol. Nilton Batata na trave. O toque do Sócrates deixou simplesmente, veja bem, 2 jogadores frente a frente com o goleiro. E o detalhe mais importante, nenhum deles em condição ilegal. 2 jogadores em posição absolutamente legal. O Nilton Batata, que já estava na direita, e o Toninho, que entrou, correndo para receber a devolução do Sócrates. O toque foi genial, foi maravilhoso. 20 minutos. É o tipo do jogo 0-0 que agrada. O Brasil tenta o gol de qualquer maneira. Outra vez. Joãozinho pela ponta esquerda. Zico vai correndo aí pelo miolo. Nilton Batata também. Para Zico. Tentou toque de calcanhar. O ponteiro Alberto Bica. No comando ofensivo está colocado o campo. Alberto. O centroavante Valdemar Vitorino. Montelongo. Ganhou o lateral. E o Júnior foi cometer a falta na entrada da grande área. Quase ele comete o pênalti. É uma falta que leva muito perigo para o goleiro Leão. Lançamento para Ocampo. Na cara do gol! Gol do Uruguai! No desvio do centroavante Valdemar Vitorino. 1 para o Uruguai. 0 para o Brasil. Na bola ficando dentro da pequena área. Livre. O centroavante Valdemar Vitorino. Na marca de 21 minutos da etapa inicial aqui no Maracanã. Houve uma desatenção da defesa e uma despreocupação muito grande do Toninho. Observe o Toninho, que deixa a bola passar, não dá combate no centroavante, que apenas desloca o goleiro Leão, permitindo desta forma o primeiro gol do Uruguai. Mas a falha foi coletiva, foi de toda a defesa, que já devia ter tirado a bola na cobrança da falta. Porque a bola sobrou para o Nanoe, número 5, que cabeceou livre para o Vitorino. O Vitorino recebeu livre e fez só o gol, não tinha mais o que fazer. O placar aqui, estava querendo saber quem foi o autor do gol. Agora que o placar eletrônico descobriu o operador do placar eletrônico. Número 9, realmente, Valdemar Vitorino. E o Brasil pressionava. Aí a seleção do Uruguai, o campo. Lançamento para Vitorino, outra vez Leão. E o curioso em tudo isso é que o Uruguai não era um time perigoso no contra-ataque. Aliás, nem executava o contra-ataque. Teve apenas uma jogada perigosa do mesmo Vitorino, uma cabeçada logo no começo do jogo, que Leão defendeu bem no canto esquerdo. Fora este lance de ataque, o Uruguai não teve outro. Só aos 21 minutos na marcação do seu gol. Toninho. Virando para Amaral. Edinho. Levando a marcação do centroavante Vitorino. Sócrates. Falcão. Ficou indeciso. Cerezo.
Lançamento para Sócrates, daí para Zico. Se virar, boa bola, Cerezo. De frente pro gol, de frente pro gol, com a bola limpa, limpa, limpa. Vai ficando difícil. Time que perde muito gol, já tomou um, hein? E os dois jogadores formidáveis do ataque do Brasil, Zico e Sócrates, estão conseguindo passar a todo instante, você deve ter observado, pela defesa. Mesmo uma defesa fechada como esta do Uruguai. Só que não está o Brasil conseguindo completar as jogadas. Tentando descer a seleção do Uruguai. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso ao seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Arremesso lateral para a seleção do Brasil, que vai perdendo no Maracanã para o Uruguai. 1-0, gol do centroavante Valdemar Vitorino. Edinho. Levou 2, tem Zico. Levou o terceiro, grande lance. Gol de craque do Brasil! Edinho, sensacional! Uma arrancada de raça, com muita garra. E um golaço. 1 para o Brasil, 1 para o Uruguai, 24 do primeiro tempo, Ávila. Foi um lindo gol. Ele saiu do círculo central com a bola, evitou o primeiro e passou por 2. Para depois desferir este tiro que você está vendo, violento, que entrou no ângulo sem nenhuma chance de defesa para o arqueiro Rodolfo Rodrigues. Uma grande jogada. E o Edinho explorou bem uma abertura no meio da defesa. Olha o Joãozinho. Olha o Brasil, pode sair o segundo, tocou a bola para quem vinha de trás, ninguém veio. Grande espetáculo internacional aqui no Maracanã. 1-1. E a bola de graça para a seleção do Brasil. Houve o desvio de Toninho, Ainda sobre o gol do Brasil, o ponto esquerdo Ocampo reclamou de todo o time porque tinha que fechar. Eles não esperavam que o Edinho viesse da defesa e chegasse lá na frente para fazer o gol. O Ocampo estava com a razão. Vai devolver Rodolfo Rodrigues. Jorge Gonçalves. Washington Gonçalves. Milton Batata tentou desarme e conseguiu. Pelo menos parcialmente. Ocampo. Lançamento é perigoso. Olha o centroavante. É um jogador muito perigoso esse Valdemar Vitorino. Toninho Cerezo. Arremesso lateral para a seleção do Uruguai. Rodrigues. Cortou Edinho. Sócrates. Tentou dar o lençol. Ganhou o lance para a seleção do Brasil. Vem o zagueiro central russo. Vai embora o próprio russo. Ponteiro direito Alberto Bica. Vai chegando o Uruguai. Na ponta esquerda para Ocampo. Bateu cruzado. Chega tarde o centroavante Valdemar Vitorino, se bem que o árbitro marcava a posição irregular atendendo a Luiz Carlos Félix, mas foi uma boa jogada do Uruguai. E de qualquer forma, mais uma falha da defesa do Brasil. Esta falha pessoal do Amaral, que não está encostando no homem que entra pelo meio, às vezes sem a bola, esperando o lançamento. Ele está um pouco preocupado com as descidas ou as trocas de posição do Edinho com o Toninho Cerezo. Quando o Edinho desce, o Toninho Cerezo fica. E o Amaral não está bem adaptado, não sei se você já notou isso, a esse esquema de jogo. É a primeira vez que o Leão devolve a bola chutando para o campo de ataque. Normalmente ele sai jogando com as mãos. Apertando na marcação, Toninho Cerezo. Rodrigues lançando, Falcão. Outra vez Rodrigues. Na dividida com Falcão, marcou Oscar Escou para a falta que favorece a seleção do Uruguai. Russo. Júnior. Outra falta para a seleção do Uruguai.
domínio da seleção do Uruguai. Melhor Falcão. Saiu do seu próprio campo. Tem condição legal, Nilton Batata. Joãozinho com ele, Nilton Batata. Para Joãozinho, adiantou demais. Joãozinho bateu por cima. Ele adiantou realmente demais. Tiro de meta para a seleção do Uruguai. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O goleiro Rodolfo Rodrigues. 1 para o Brasil, gol de Edinho. 1 para o Uruguai. Na marca de 29 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Recuperação de Júnior, Edinho, Russo. Jorge Gonzalez. Corte de Toninho Cerezo. Leão. Daí para Amaral. Edinho. Lá vai Edinho. Falcão. Lançamento de Júnior. Zico. Boa bola colocada na frente para Joãozinho. Tentando passar por Monte Longo. Cruzou mal. Tiro de meta para a seleção do Uruguai. Vai jogando rapidamente o goleiro Rodolfo Rodrigues. No campo de ataque para a descida de Saralengue. Amaral. Cerezo. Levou Vitorino. Júnior. Sócrates. Saiu bem o goleiro. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Abertura de Unanue e o arremesso lateral para a seleção do Brasil. Cerezo. Lançamento para Zico. Edinho. Zico fica pelo miolo. Nilton Batata vai penetrando. Sócrates pela meia esquerda. Tentou Nilton Batata. Conseguiu agora Joãozinho. Russo, o zagueiro central. Levou muito bem. Na cobertura, Montelongo. Dificilmente o primeiro homem do Uruguai é batido e o segundo não está lá. Ele cobra o escanteio com o pé direito. Boa saída do goleiro Rodolfo Rodrigues. A bola é para a seleção do Uruguai. Faltando 13 minutos para o encerramento do primeiro tempo aqui no Maracanã. 1 para o Brasil, 1 para o Uruguai. O Unanue. Bola de graça. Nilton Batata. Toninho. Levou a falta de vencida, Toninho. Deu na dividida. Rodrigues. A velocidade de Ocampo. Amaral. Amaral não achou a bola. Ocampo. Falcão. Está jogando na esquerda com o lateral Júnior. Joãozinho. Na tabela com Sócrates. Foi empurrado o jogador do Uruguai, Montelongo.
Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Três jogadores do Brasil na marcação, um deles saindo com a bola, Zico. Newton Batata. Toninho passou para receber. Newton Batata. Abertura para Júnior. Sócrates. Tirando Jorge Gonçalves. Edinho. Ficou sem alternativa. Essa troca de posição que o Coutinho exige na seleção brasileira está deixando a defesa muito desprotegida. Você deve estar até estranhando como que o Uruguai está atacando tanto e tocando tanto na bola no meio de campo. É que há um espaço muito grande no meio de campo da seleção brasileira. O arremesso lateral para Toninho, 34 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, 1-1. Newton Batata. Zico. Virando para Toninho Cerezo. O Nanue. É o trabalho do ponteiro esquerdo, Ocampo. Toninho. Deu certo ainda para Zico. Sócrates descendo pela meia esquerda. Falcão aí pela direita. É para Sócrates. Que bola que o Falcão. Sócrates, que categoria. Golaço, golaço. É do Brasil, Sócrates. O lançamento perfeito e a categoria de Sócrates. Com calma. 2 Brasil, 1 Uruguai, 35 aqui no Maracanã. Depois de receber este ótimo passe, observe que ele amortece no peito e já olha a saída do goleiro. Só desloca com a parte interna do seu pé direito, sem nenhuma chance. Se chuta violento, pode até tocar no goleiro e não entrar. Ele apenas deslocou com muita categoria para fazer esse segundo gol. Em se tratando de Zico e Sócrates, não podia se esperar outra coisa, né? O goleiro ficou sem saber o que fazer. E o Sócrates tocou, como o Ávila falou, com o lado de dentro do pé e a bola entrou no cantinho. Um golaço. Toninho Cerezo. Joãozinho na velocidade ganhou, pode acontecer. Pé esquerdo, perdeu o ângulo. Não está levando muita sorte o Joãozinho na complementação. Primeiro ele bateu com o pé direito. Tocou para frente, hein? No pé esquerdo perdeu o ângulo. É que ele foi obrigado a tocar com o pé direito na bola. Na corrida, como ele vinha, a bola sobrou para o pé direito e ele tocou aí e perdeu totalmente o equilíbrio. 9 minutos para o encerramento do primeiro tempo aqui no Maracanã. 2 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Amaral. Júnior. Descida de Falcão. Joãozinho. Zico e Sócrates. Sócrates para Zico, de primeira. De primeira também para Newton Batata. Toninho está livre pelo miolo. Pintou, ganhou, olha o gol, pé esquerdo. Gol! É do Brasil! Newton Batata. 3 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Quando pintou, o gol era todo dele, pé esquerdo, indefensável, 3-1. E esta jogada rápida é que é indefensável. Você deve ter notado que o Uruguai não teve tempo para voltar. Só o lateral esquerdo, o jogador Washington Gonzalez, é que voltou na marcação ao Newton Batata. Mas foi fintado, porque vinha em muita velocidade, foi fintado para dentro, ele ajeitou com o pé esquerdo e mesmo escorregando fez o gol. A jogada de primeira, o toque rápido e inteligente, é realmente insuperável no futebol do Brasil. E o detalhe é o seguinte, quando o Newton Batata deu o corte no Washington Gonzalez, o Washington Gonzalez quase saiu de campo. Realmente um futebol alegre, rápido. 3 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Lá vai o Joãozinho de novo. Zico vai pelo miolo, Sócrates também. Joãozinho. Tentou, cruzou, olha o Sócrates. Gol! É do Brasil de novo!
novo de Sócrates. 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai na jogada toda ela de Joãozinho. Aos 38 para delírio do torcedor do Maracanã. Afinal de contas é o Uruguai que está à frente do Brasil. 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. E o goleiro ficou, mais uma vez, completamente perdido. Encostou-se do lado direito no primeiro poste, o lançamento foi atrás. Ele não teve tempo de voltar. Como o Sócrates é bem alto, sobe bem, a defesa foi vencida outra vez. Mas o Brasil, de repente, mudou o seu jogo. Começou a lançar do campo de defesa para surpreender a linha de zagueiros da seleção uruguaia. E por isso que o Joãozinho conseguiu chegar à linha de fundo mais uma vez. Ele, quando recebeu o lançamento, estava livre. E o que dirá agora o treinador Raul Betancourt, que disse que no Brasil só via um jogador, o Falcão. E o Zico, e o Sócrates. Newton Batata pela ponta direita. Tá aí o Brasil. Quer mais, hein? Trabalho do ponteiro direito. Tem Toninho colocado um pouco mais atrás. Na bola dividida, arremesso lateral que vai pertencer à seleção do Brasil. 39 minutos, primeiro tempo. 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. E um detalhe que o Brasil fez 3 gols em 3 minutos. 35, 37 e 38. Lançamento de Newton Batata para Toninho Cerezo. São os preparativos para a Copa América, quando o Brasil pega lá pela frente a Argentina, campeã do mundo. Toninho. Zico. Melhor russo. Ocampo. Lateral esquerdo, Washington Gonçalves. Antecipação de Falcão. Esse bate e rebate ganhou Valdemar Vitorino. Falta do Toninho. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Cobrança para o jogador Rodrigues Leão, orientando a formação de barreira. Lá vai Rodrigues. Por cobertura, Amaral. Falcão. Newton Batata. Falcão. Ficou bloqueado por 3 jogadores do Uruguai. Ocampo. Olha o centroavante. Amaral. Vai lançar para o campo de ataque. Leão não, prefere sair jogando lateralmente com o Júnior. Lançamento para Toninho Cerezo, o primeiro para Zico. Sócrates pelo miolo. Recuperação de Joãozinho, Cerezo. Newton Batata, Toninho, boa penetração de Toninho. No cruzamento acabou acertando o jogador do Uruguai. Ainda Toninho. Newton Batata. Jogada pelo alto para Sócrates. Olha a sobra. Falcão por cobertura. É que o goleiro não veio. O Rodolfo Rodrigues ameaçou caminhar em direção à linha da entrada da pequena área. Por isso que o Falcão olhou e tentou por cobertura. E há uma semana atrás ele fez um gol deste no Internacional de Porto Alegre. Tentou novamente e agora foi infeliz. 42 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Jorge Gonçalves. Para Rodolfo Rodrigues. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. 42 minutos e 40 segundos. Sócrates foi agarrado pelo jogador do Uruguai. Aí o ponteiro. Recuperação de Edinho. Lá vai Edinho. Encostando para Toninho Cerezo. Amaral. Newton Batata. Sai da ponta, vai para o miolo. Marcou Escopo na falta.
Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Tocando a bola a seleção do Uruguai, o Nanoe. Recuperação de Falcão. Pelo comando Zico, é para ele. Sócrates fechou na marca da penalidade máxima. Tá aí o cruzamento, Joãozinho lá atrás, Montelongo tirando. Júnior. Toninho. Cerezo. Falcão. Newton Batata, seria para Zico. Júnior. Joãozinho pela ponta esquerda. 2 na marcação, passou pelo primeiro. Tá aí o cruzamento, boa saída de Rodolfo Rodrigues. Na hora certa, na hora certa. Antecipação perfeita de Edinho, vai realizando grande partida o quarto zagueiro Edinho. 2 jogadores do Uruguai. E uma falta dura do zagueiro central, o russo, sobre Edinho. Já cobrada a falta. Joãozinho. Agora tem 3 uruguaios. Esqueceu a bola. 44 minutos. Vai terminar o primeiro tempo. Seria bom ouvir o técnico Cláudio Coutinho neste final de primeiro tempo. 4-1. Coutinho, você chegou a temer alguma coisa com o Uruguai fazendo 1-0? Não, apenas vi ali um desencontro no cruzamento, que acontece, pode acontecer, e vi o Brasil perder inúmeras oportunidades de gol, maiores até das que ele aproveitou. Acho que no segundo tempo o ritmo deve ser até aumentado e vou exigir isso. Você muda alguma coisa? Não, em princípio não vou ver o vestiário. A palavra do técnico Cláudio Coutinho. 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Neste primeiro tempo, o jogador Amaral vai deixando o gramado. Os homens de retaguarda do Brasil conversando, procurando saber o que está do Uruguai. 4-1 o placar do primeiro. Nenhuma alteração, tanto na seleção uruguaia como na seleção brasileira. E a posse de bola já para o lateral direito, Toninho. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Foi derrubado. Marcou Oscar Escópolo. Cobrança para Toninho. Falcão com liberdade aí pelo pivô. Já recebendo. Sócrates pela meia esquerda, a bola chegando a Sócrates. De calcanhar para Zico. Limpou, bateu. Procurava o ângulo esquerdo do goleiro Rodolfo Rodrigues. Olha o toque de calcanhar do Sócrates. Tiro de meta para a seleção do Uruguai. Washington Gonçalves. O Nanoe. Houve a falta sobre o centroavante Valdemar Vitorino. Ele cobrando para o lateral esquerdo, Washington Gonçalves. Na dividida com Newton Batata, recuperação de posse para a seleção brasileira. Amaral. Pintou com o corpo, mais com a perna. Toninho. 2 jogadores do Brasil. Cerezo, Edinho. Cerezo. Zico pela meia esquerda, Joãozinho vai fugindo. Lançamento é para ele. Outra vez Zico. Marchou para a grande área. Repare a sobra. Poderia ser de Cerezo. Ocampo. Centroavante Vitorino. Uruguai descendo mais para o campo de ataque. Ocampo. Alberto Bica. Júnior. Leão. Pelo lado direito com Sócrates.
Levantou mal. De presente para a retaguarda uruguaia, na marca de 2 minutos e 40 segundos, segundo tempo aqui no Maracanã. Jorge Gonçalves. Rodrigues. Subindo Edinho. Cerezo. Newton Batata pelo pivô. Campo intermediário defensivo. Lançando para Joãozinho. Foi obrigado a abandonar a meta o goleiro Rodolfo Rodrigues. Montelongo. Alberto Bica. Tem condição legal sim, Rodrigues. Leão saindo com a perna direita, ele evitou. Mas sentiu a perna esquerda o goleiro Leão. Aproveitar para dar arrecadação com o público pagante de 29.251 espectadores aqui no Maracanã. 1.669.000 cruzeiros. É natural que não se pode exigir perfeição numa seleção que está fazendo a sua segunda partida. E por isso, você deve ter notado no primeiro tempo que existem algumas imperfeições na seleção brasileira. Como, por exemplo, a distância entre a defesa e o meio de campo. Isso principalmente deve-se ao posicionamento tático errado do jogador Toninho Cerezo. Ainda um pouco dispersivo. Como nesse lance, por exemplo, ele veio dar cobertura no lado esquerdo da sua defesa. E isto desobrigou praticamente o Júnior ao combate direto. No lance você vê o Edinho correndo juntamente com o jogador Rodrigues. Exatamente porque o Júnior ficou parado percebendo a entrada do lado esquerdo do Toninho Cerezo. E ele não tinha que estar ali exatamente. E isso é muito natural, é muito normal, porque alguns jogadores, como o Amaral, por exemplo, estão desadaptados a esse esquema tático novo do Coutinho, essa troca sistemática de posição, principalmente que envolve os homens do meio de campo. Isso, além de desproteger um pouco a defesa da seleção brasileira, dá uma certa insegurança para esses mesmos homens do meio de campo. Já recuperado o goleiro Leão. Edinho. Cerezo. Zico. A bola passando para o Toninho Cerezo. E agora fica a defesa contra-ataque do Uruguai. O Falcão é o último homem do meio do campo a chegar. Júnior. Levantando na ponta esquerda para Joãozinho. E o goleiro, abandonando a grande área, tem que sair jogando com o pé. Estão confirmando a arrecadação. 1.669.385 cruzeiros. Lançamento de Júnior. Falcão. Júnior. Entregando para Zico com liberdade. Sócrates ficando lá pela ponta direita. Newton Batata pelo comando. E era para ele, exatamente, Newton Batata. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Vai trabalhando a seleção do Uruguai. Sócrates roubando para o Brasil. Júnior. Sócrates. Para Joãozinho na velocidade. Dois jogadores. Montelongo e Russo. Alberto Bica. Desvio parcial de Falcão. Boa finta de corpo de Júnior. Joãozinho. Cerezo. Tem Toninho se mandando como ponteiro. Prendeu Cerezo. Joãozinho. Daí para Zico. Falcão de frente para o lance. Zico. Derrubado. Falta marcada por Oscar Escóforo. E surge aí a oportunidade para Zico.
o Nanue em Zico na entrada da área. O Nanue é o encarregado da formação do meio de campo ao lado do Rodrigues, sendo que o número 8, Saraleg, é um jogador que não tem posição fixa. Mas esses homens do meio de campo, mesmo jogando atrás, não estão marcando os homens do Brasil. Cobrança para Zico. Por cobertura. Rodolfo Rodrigues. Bem colocado no canto esquerdo. O Nanue. Rodrigues. Nilton Batata pegou mal na bola de pé esquerdo. Falcão. Júnior. Joãozinho. Lançamento foi de Edinho para Falcão. Sócrates. Zico. Nilton Batata. Na velocidade para a grande área. O campo. Nilton Batata. Lateral direito, Toninho. Cerezo. Falcão. Penetrando Cerezo, ganhando pé direito na hora de chutar. Foi travado por Jorge Gonçalves. O escanteio para a seleção do Brasil pela ponta direita. Cobrando o Nilton Batata para Cerezo. Outra vez. Agora sim vai para o levantamento para a grande área. Falcão aparecendo lá. Toque de cabeça foi de Russo. Falta cometida pelo jogador Júnior, impedindo a progressão de Saraleg. Lateral esquerdo, Washington Gonçalves vai para o ataque. Levou primeiro, Toninho na cobertura. Pegou muito embaixo da bola, tiro de meta para a seleção do Brasil. Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Dominando para a seleção do Brasil, Edinho. Amaral pode se projetar no campo de ataque também, se quiser. Zico rolando para Toninho. Nilton Batata. Boa visão. Falcão. Para Sócrates. O lançamento foi excelente. Não levou muita sorte. Alberto Bica. A cobertura feita por Edinho. Leão. Aliás, Leão, capitão do Brasil. Lançamento longo para Joãozinho com muito efeito. O Nanue. Júnior. O arremesso lateral para a seleção brasileira. Da renda de pouco mais de 1.669.000 cruzeiros, os uruguaios levam 850.000 cruzeiros. Toque de Joãozinho, Falcão, Joãozinho. Edinho. Deixou de presente para o campo, totalmente impedido o centroavante Valdemar Vitorino. Isso porque o Toninho Cerezo saiu no momento exato para deixar o Vitorino em completo impedimento. Acrescente-se que neste segundo tempo subiu muito de produção o Toninho Cerezo. No primeiro tempo ele estava indisciplinado taticamente. Agora já está com melhor visão de jogo e ordenando e comandando as jogadas ofensivas da seleção brasileira. Toninho Cerezo tem Amaral do seu lado. Amaral. Pode virar para Edinho. Nilton Batata. Cerezo. Rodrigues. A bola tocou no rosto do jogador. Saraleg.
Lançamento com as mãos de Leão. Zico. Virando para a penetração de Newton Batata. Igualzinho ao Paraguai. Só que agora o goleiro Rodolfo Rodrigues foi lá e tirou. Contra o Paraguai foi lançamento de Sócrates. E hoje, do Zico. Jorge Gonçalves. De presente para Toninho Cerezo. Zico pela meia direita. Sócrates recebendo. Joãozinho. Levou o pé esquerdo, cruzou. Aí na chance do Brasil. Toninho Cerezo. Colocando a direita do goleiro Rodolfo Rodrigues. Mais uma vez, Joãozinho passou com facilidade. O goleiro rebateu mal. Mas quando tentava recuperar a bola, foi atrapalhado. E outra vez o Toninho Cerezo, que vinha de frente, foi infeliz no remate. E a substituição na seleção do Uruguai. Entrou o Castilho, número 16. Saiu Alberto Bica, número 7. Castilho, número 16, na seleção do Uruguai. Washington Gonçalves. Foi bem na antecipação, dominando para a seleção do Brasil. Sócrates levou a 2. Já na grande área. Procurava Joãozinho dentro da pequena área. Escanteio pela ponta direita que favorece a seleção brasileira. Na marca de 14 minutos e 35, 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Sozinho o goleiro Rodolfo Rodrigues. Por esta vitória, cada jogador brasileiro receberá 13 mil cruzeiros. Mais 1.000 cruzeiros por 4 dias de diária. O Nanoe. Montelongo. O autor do gol do Uruguai, Valdemar Victorino. Rodrigues. Cruzamento é bom. Ocampo. Ponteiro esquerdo, Ocampo é a segunda vez que pega de primeira no interior da grande área. E a bola não chega a sair do interior da grande área, portanto não está em jogo. Agora do outro lado. Júnior. Leão. Edinho. Percebeu a penetração de Falcão pelo miolo. Zico abrindo ali para receber pela meia direita, descendo Newton Batata, Toninho, boa devolução. Falcão. Newton Batata. Tentou, ganhou, invadiu, o cruzamento era para trás e bom. Desvio de Russo pela linha de fundo, escanteio para a seleção do Brasil. Toninho. Devolveu mal para Newton Batata. Toninho. Amaral. Cerezo. Falcão. Aí o Jorge Gonçalves. E vai o zagueiro central. Boa bola para o comandante. Edinho chegando na hora certa, entregando para Leão. E o Brasil vai mexer com 2 jogadores. Vão entrar Guina e Serginho. E o Uruguai também vai mexer. Vai entrar Moreira. No Brasil saem. Olha o Sócrates, boa bola para Júnior, impedido. No Brasil saem número 10, Zico. E número 6, Toninho Cerezo. Deixando o gramado, portanto, na seleção brasileira. Zico e Toninho Cerezo. Zico aplaudindo os 2 jogadores que entram. Serginho tendo a grande oportunidade de retornar à seleção brasileira e Guina.
E com essas duas mudanças, duas alterações táticas na seleção. O Serginho deve jogar mais adiantado e o Sócrates vai fazer a função do Zico. Enquanto que o Falcão também deve jogar um pouco mais atrás, permitindo que o Guina jogue na função que era executada pelo Falcão. Monteiro Castilho do Uruguai. Permanece o placar de 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai no Maracanã. Amaral. Júnior. Serginho tocando na bola pela primeira vez. Falcão. Guina. Falcão. Recebendo o Sócrates. Newton Batata. Abusou quando tentou a finta. E o Toninho cometeu falta. E alteração na seleção do Uruguai. Entra Moreira, número 14. Sai Washington Gonzalez, número 6. O jogador que recebeu a falta, número 14 para Moreira. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Outra vez falta do Brasil. Jorge Gonçalves. Tentando levar a marcação de Toninho, apertou. Exatamente o jogador Moreira. Cada equipe pode fazer 4 substituições, inclusive o goleiro. Batendo para o gol, Leão observando. Tiro de meta para a seleção do Brasil. Vamos para a marca de 20 minutos do segundo tempo no Maracanã e o placar de 4 para a seleção do Brasil, 1 para o Uruguai. Serginho. Interessante, hein? O Serginho retorna ao gramado com a arbitragem de Oscar Scoporo. Retorna com a camisa da seleção brasileira. Ele, Oscar Scoporo, que expulsou o Serginho e depois fez forte carga no relatório quando o Serginho foi suspenso por mais de um ano. E é bom lembrar que a agressão do Serginho não foi no Oscar Scoporo, sim no bandeirinha Vandervaldo Rangel. Mas a carga realmente maior partiu do Oscar Scoporo. Toninho. Amaral. Edinho. O torcedor parece que fica um pouco mal acostumado com a seleção brasileira. Quando não faz gol num espaço muito curto, o torcedor começa a vaiar. O campo. O Scoporo marcou a falta do lateral direito Toninho contra o ponteiro esquerdo da seleção do Uruguai. Bola fechada, perigosa. Edinho tirando bem para a seleção brasileira. O Júnior. Levou o marcador Montelongo. Serginho. Guina. Na ponta direita para Newton Batata. Guina. Bola desviada por Rodrigues. Escanteio para o Brasil. Cobrando Newton Batata, Toninho. Já nas proximidades da grande área. Recuperação de Falcão. Edinho. Ponteiro esquerdo, Joãozinho, Serginho. Joãozinho. Já vai para a grande área, Serginho. Júnior. Falcão. Recuperação de Guina para a seleção brasileira. Oscar Scoporo marcou a falta de Falcão.
Unanue. Lateral direito, Montelongo. Saraleg, Montelongo. Castilho. Amorteceu Guina no interior da grande área. Sócrates procurando puxar o contra-ataque. Tem Serginho que não avançou. Agora recebendo o lançamento de Sócrates. Serginho. Vai saindo com o escanteio pela ponta esquerda para a seleção do Brasil. Guina. Joãozinho. Cruzamento. Newton Batata escorregou antes que a bola chegasse. De presente para Guina. Serginho. Guina. Newton Batata vai penetrando lá pela meia direita. Sócrates. Guina. Serginho. E a bola tocada pela linha de fundo ainda do Brasil. Escanteio pela direita. Cobrança para Toninho. Saiu o cruzamento. Tirou de cabeça Russo. Newton Batata. Saiu a finta. Guina. Toninho. Falcão. Penetrando o Júnior. Rodolfo Rodrigues. E o Brasil executou mais uma vez agora, neste lance que você viu do Júnior, o overlapping. Observe só. Vamos reparar agora com muita atenção. Edinho. Sócrates. Ele viu o Newton Batata penetrando. Domínio de Guina. O cruzamento é bom. Toque de cabeça de Sócrates pela linha de fundo. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. É o jogador de número 18 da seleção do Uruguai. E agora sim, ganhou Joãozinho, que presente. Olha o Serginho. Um gol feito praticamente. Perde a seleção brasileira. Lessué, número 18 da seleção do Uruguai. Entra no lugar de Valdemar Victorino. Saraleg. Toque de cabeça de Edinho. Falcão. Ainda tirou. Guina. Perdeu. Se complicou. Jogada confusa. Castilho. Ocampo. Leão. Bandeira já dava posição irregular do jogador Montelongo. E o Brasil também mexe no time. Entra Éder e sai Joãozinho. Deixando o gramado o ponteiro esquerdo, Joãozinho da seleção brasileira. Éder no gramado. Nada disso está valendo porque o Uruguai colocava Lessué na equipe. Deixando o Valdemar Victorino, autor do gol do Uruguai. Amaral. 27 minutos do segundo tempo, 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Toninho. Júnior. Brasil brincando muito no setor de retaguarda. Castilho. Ocampo.
O Nanoe, Castilho. E o Bandeira já deu saída de bola pela linha de fundo com tiro de meta para a seleção brasileira. Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Leão. Amaral. Toninho. Lançamento é para Guina. Sócrates dominando para Guina. Toninho. Serginho virando. O Éder não entra na seleção brasileira num bom momento. Como o Serginho também, que você viu afoitamente virar contra o gol de Rodolfo Rodrigues. Da mesma forma que o Guina. Porque no momento em que a seleção brasileira está tendo as maiores facilidades para chegar ao gol adversário, porque o Uruguai está atacando mais, cai a produção sensivelmente da seleção brasileira em termos objetivos, em termos ofensivos. Por isso, não é um bom momento para a entrada do Éder, que já é um jogador marcado pela torcida carioca, que o vaiou no momento que entrou em campo. Jorge Gonçalves. Recuperando o Guina para a seleção brasileira. Um lance errado, deu certo ainda. Virando para Toninho. Newton Batata. Ainda Newton Batata descendo em diagonal. Falcão. E o arremesso lateral para a seleção brasileira. Lançamento para Amaral. Toninho. Guina, Toninho. Cruzamento para Sócrates. E a falta cometida sobre Rodolfo Rodrigues. Falta de Sócrates e o juiz autoriza a entrada do médico e massagista do Uruguai. Caiu mal o goleiro do Uruguai. Ele já tinha dominado a bola quando entrou o Sócrates para o choque e ele caiu de mau jeito no terreno. Mas a queda de produção da seleção brasileira no ataque deve-se principalmente à alteração feita pelo técnico Coutinho no meio de campo, retirando os dois homens, Cerezo e Zico. O Cerezo, que jogou mal taticamente no primeiro tempo e subia de produção no segundo tempo, e o Zico, que sempre é um jogador importante e às vezes brilhante. Hoje, mais uma vez, era um jogador muito importante ao lado do Sócrates no ataque da seleção brasileira. Com a entrada de Guina e de Serginho, caiu muito a produção ofensiva da seleção brasileira, até a entrada de Éder, que deve ser sacrificado também por esta razão. Mas o jogo continua fácil e bom para a seleção brasileira. Observe que o Uruguai, às vezes, quando está na defesa, não marca individualmente a seleção brasileira. Dá, portanto, muita liberdade. 31 minutos e 30 segundos, segundo tempo, 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Éder. Recebeu falta o ponteiro esquerdo, Éder. Júnior batendo. Falcão. Passando por dois. Recuperação de Unanue. Edinho. Evitando a saída. O Júnior. Éder. Ganhou, fintou. Júnior. Pintando a dois. Passando mal. Sócrates. Bom domínio de Sócrates. E o tiro. Ótima defesa do goleiro Rodolfo Rodrigues. Cobrança de escanteio lá pela ponta direita. Quando você reviu a grande defesa
do goleiro uruguaio. Toninho tentando insistir. De bandeira, Luiz Carlos Félix da posse de bola para a seleção do Uruguai. Jorge Gonçalves, mal. Falcão. Sócrates. Falcão. Tentava Sócrates de novo. Mais Predinho. Abertura na ponta direita para Nilton Batata. Doze minutos para o encerramento da partida internacional. Brasil 4, Uruguai 1. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Amaral na sobra. Toninho. Guina. Toninho. Matou mal Sócrates. Mas foi, recuperou, ganhando para a seleção do Brasil. Serginho. Tem Sócrates pela meia direita, não viu. Preferiu na ponta esquerda Éder. E entrada de Russo, cometendo a falta que favorece o Brasil. Todo mundo sabe que o Éder chuta forte. Vai para a cobrança na marca de 34 minutos e 30. Éder. Apenas o tiro de meta. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso ao seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Levantando o Russo. O Nanoe. Toninho aperta um pouco a marcação. Falcão. Guina. Foi Falcão lá para a lateral direita. Lutando com o Rodrigues. Toninho. Falcão. Cai bastante a partida. Recuperação para a equipe do Brasil de Guina. Rodrigues. Jogador Moreira. O Nanoe. Moreira. Edinho cortando de cabeça. Amaral olhou. E Toninho dividiu. A seleção uruguaia não executa os lançamentos. Quando sai da defesa para o ataque, você já deve ter notado, sai conduzindo a bola. Isso dá chance a que a defesa do Brasil se recupere a tempo. Tentava Moreira a recuperação de Nilton Batata para a seleção do Brasil. Jorge Gonçalves. Cometeu falta. O massagista nocaute já que foi até o goleiro Leão, pedindo para ele dar instrução aos jogadores do Brasil. É para o time do Brasil trocar a bola, trocar passes. Júnior. Falcão. Toninho. 37 minutos do segundo tempo no Maracanã. 4 para o Brasil, 1 Uruguai. Lançamento para Sócrates. Puxou a bola ganhando, dominando bem. 3 jogadores do Brasil. O primeiro deles é Toninho. Para Serginho. Falcão, pé esquerdo.
assustando o goleiro Rodolfo Rodrigues. Veja o cruzamento do Toninho, o Serginho pronto para cabeçada, até que ele cabeceou sem a bola. E o Falcão de pé esquerdo. Outra vez a posse de bola para a seleção do Brasil. Guina, Falcão, iniciando boa descida. Éder. Tem Júnior. Falcão. Júnior. Toda a seleção do Uruguai colocada no campo de defesa. Edinho. Amaral. Toninho. Nilton Batata. Fica apertado o lateral esquerdo, Moreira. Bom corte de cabeça, dedinho para a seleção do Brasil. Falcão. Amaral. O jogador Lessué fica ali entre os brasileiros procurando tomar a bola. Fica difícil. Serginho. Por enquanto com liberdade. Partindo, levando a seleção. Para Nilton Batata. Serginho pelo miolo pedindo. Recuperação para Guina. Batendo para o gol. Bom tiro. Desvio na zaga do Uruguai. O Bandeira já ia caminhando lá para a linha de fundo. O Oscar Escopo achou que não. Mas reveja. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Lançamento com as mãos de Leão. Vamos caminhando para a marca dos 40 minutos. 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Toninho. Nilton Batata. Perdendo para Moreira. Visando o campo. Edinho. Evitou a saída sim. A partida caiu pelo próprio placar construído no primeiro tempo e pelas facilidades que o adversário permitiu ao Brasil, que não exigiu muito do Brasil. Mas é evidente que o Zico faz uma falta muito grande, principalmente ao espetáculo da seleção brasileira. Cruzamento do Serginho. Olha o gol. Gol do Brasil, Éder. Éder. 5 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Na falha da zaga, aí ficou tranquilo para o ponteiro esquerdo. 41 minutos, 5 Brasil, 1 Uruguai. Quem deu o passe para o Éder foi o Rodrigues de Deus. A bola bateu na perna do Rodrigues, sobrou para o Éder tranquilamente para ele fazer o gol. E ele fez o gol na posição de centroavante, observe só. Onde deveria estar se estivesse em campo o Zico. Como nós dizíamos no exato instante do gol. E foi um tiro de bico do Éder. Falcão. Mais uma goleada da seleção brasileira. Brasil 5, Uruguai 1. Lançamento com as mãos de Leão. Sócrates. Toninho. Sócrates. Amaral. Sócrates. Pintando o primeiro, adiantou demais. Faltando 3 minutos para o encerramento da partida. E o arremesso lateral para a seleção do Brasil. Você viu agora há pouco aí no placar que a temperatura está caindo. 15 graus aqui no Maracanã. Amaral. Júnior.
Sócrates. Júnior. Éder. Falcão. Conseguiu passar pelo primeiro, pelo segundo. Grande lance do Falcão. Toninho. Cruzamento. Sócrates. Júnior. E a recuperação para a seleção do Uruguai. Melhor na bola é Dingo. 43 minutos do segundo tempo no Maracanã. 5 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Éder. E o arremesso lateral para a seleção brasileira. Júnior. Edinho. Amaral. Aponta para Toninho. Colocando à frente Toninho. E a bola recuada para o goleiro uruguaio. A vila final de partida, essa goleada do Brasil, a segunda, 5-1. Mais uma ótima exibição da seleção brasileira, que identifica claramente o ótimo material técnico que o treinador Cláudio Coutinho tem no momento nas mãos para trabalhar. Como eu disse no início, não serve como teste, que a seleção brasileira também não está preocupada em testar a sua força atual, está preocupada em formar o seu conjunto. E esse jogo serviu para isso. A exibição foi ótima no primeiro tempo, caiu muito no segundo tempo, mas de qualquer forma dá a nós uma excelente perspectiva para um futuro bem próximo. Aí sim a seleção já com o conjunto definido, com os jogadores definidos nas suas reais posições, poderá enfrentar as melhores seleções da Europa, inclusive. Vai terminar esse segundo teste da seleção brasileira com um placar elástico 5-1 aqui no Maracanã. Edinho. Não tinha outra alternativa. 2 jogadores do Uruguai. E o Leão está chamando a atenção do lateral esquerdo, Júnior. Com toda a razão. E destaque nesta partida para Edinho e Júnior na defesa, para Falcão, principalmente Falcão no meio de campo, e um primeiro tempo ótimo de Nilton Batata, Sócrates, Zico e Joãozinho. Cobrança do escanteio, vai apitar Oscar Escúfaro. E a bola saindo à direita do goleiro Leão. Vai se caminhando lá para pegar a bola. Raul, pode ficar à vontade com o técnico Coutinho. Coutinho, esse jogo foi mais difícil do que contra o Paraguai, ou você não viu assim? Foi mais difícil, porque o Uruguai teve mais poder ofensivo, criou problema na nossa zaga, conseguiu marcar um gol, criou algumas chances, mas no momento em que a equipe do Brasil resolveu decidir o jogo, que foi logo após tomar aquele gol, conseguiu resolver o jogo de uma maneira fulminante. Só isso foi o melhor que eu tirei da partida. Que a equipe, quando é pressionada, quando ela tem um resultado adverso ou uma necessidade de ganhar, ela vai e resolve. No segundo tempo o jogo caiu bastante e era normal que caísse. Apenas um gol, um menor número de arremates. No primeiro tempo foram 16 tentativas de gol, que é um índice bastante alto. No segundo tempo deve ter sido pelo menos umas 5 ou 6, não muita coisa. Portanto, do teste salvou o primeiro tempo e todos os jogadores estiveram bem. Não vou fazer nenhuma análise individual, apenas dizer que foi tudo bem. E a equipe do Uruguai ofereceu luta sem violência, é o que nós esperávamos. Por que tanta modificação?